Aí, isso tem uma coisa muito interessante que a gente precisa observar, porque assim, uma coisa é Israel. Israel, a etnia, a nação, o povo escolhido de Deus. Outra coisa é o Estado de Israel. É tanto que quando você olha para a Bíblia, a história, a gente vê que o hebreu, israelita e judeu é a mesma coisa, a distinção é o período histórico. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 14, ele disse: Abraão, o hebreu. Então, todos os nascidos de Abraão são chamados de hebreus. Quando eles são retirados do Egito, é esse o nome que é chamado. Daí porque há até uma epístola com esse nome, né? Isso, aos hebreus. Hebreus é a referência a Abraão, o hebreu. Quando eles vão para a terra de Canaã, são as 12 tribos que levam o nome dos filhos de Israel, que é Jacó. Então, a partir daí, eles são chamados de israelitas. Todo israelita é hebreu também. A diferença aqui é só o momento histórico. A partir do cativeiro, que as tribos do norte são levadas, o cativeiro assírio, e só ficam as tribos do sul, o reino do sul é o reino de Judá. Então, todo constituinte desse reino daí para frente é judeu. Sendo que as tribos do norte, elas desaparecem, né? Desaparecem no sentido de identificação, porque claro que muita gente do norte veio morar e... Então, quando eu digo judeu, israelita ou hebreu, estou falando do mesmo povo. Apenas o momento histórico é diferente do nome que eles receberam. Quando eu olho para o atual Estado de Israel, o adjetivo pátrio é israelense. Então, assim, o israelense pode ser judeu, pode ser árabe, pode ser curdo, pode ser palestino. Ele está sob o guarda-chuva do Estado de Israel, inclusive que se nasceu lá e lá foi registrado, é israelense. Embora não deva ser obrigatoriamente judeu. Você tem dentro... Nem israelita, nem hebreu. Nem israelita, nem hebreu. Então, dentro do Estado de Israel, existem cidadãos israelenses, israelitas ou judeus, árabes, curdos, drusos, palestinos e aí vai. Brasileiros, né? A comunidade sul-americana é muito grande hoje em Israel, tem até cadeira no parlamento. Então, assim, aí é para dizer que eu, como cristão, devo orar por Israel, é bíblico, devo apoiar Israel, amar Israel, mas não significa que eu devo apoiar todas as ações de Benjamin Netanyahu, por exemplo. Sim. Então, quer dizer, isso... A pergunta que eu ia fazer era a seguinte: ainda está valendo Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão os que te amam. Perfeito. É o Salmo 128 também, né, que diz, verás os filhos dos teus filhos, a paz sobre Israel. Então, veja, é porque às vezes, principalmente em dias complicados de polarização política que a gente tem vivido, alguém entende assim: se eu sou de direita, eu apoio Israel, se eu for de esquerda, isso, e se eu for de esquerda, eu apoio o Hamas, porque é contra Israel e duas coisas diferentes aí. Primeiro que eu, como igreja, independente de qualquer que seja a minha posição política, eu devo amar Israel, orar pela paz de Israel e amar o povo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso não diz que eu preciso apoiar politicamente todos os atos do atual Estado de Israel. Não quer dizer que eu preciso concordar com tudo que o Estado de Israel faz, Porque aí são duas coisas distintas, porque inclusive o Estado, ele é uma nação política que tem que ter ações políticas também. Aliás, dentro do próprio Estado de Israel, nós temos um grupo de
pessoas que se identificam com o movimento de mais conservadorismo bíblico, os ortodoxos, que são contra o atual Estado de Israel. Eu tive a oportunidade em Jerusalém de visitar o bairro ortodoxo. É Mea Shearim, o nome do bairro. Tem uma placa enorme na entrada do bairro dizendo que se você não for ortodoxo, é recomendável que você não entre. Então, e eles fazem propaganda fortíssima contra o Estado de Israel. Porque ele diz que Israel era para ser teocrático. Deus era para dirigir Israel e não nenhum humano ser o governante de Israel. Então, eles não servem o exército, eles fazem propaganda, eles brigam com o Estado de Israel. Então é só para a gente entender que, na verdade, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A nação Israel, escolhida por Deus, de onde veio o Salvador, por quem eu devo orar, é o povo israelita. O Estado de Israel, como nação politicamente constituída, pode ter ações que eu não preciso concordar com elas em todas as coisas, porque meu compromisso é com o povo de Israel, não necessariamente com o governo de Israel. Certo. Agora, a gente sabe, esse povo também foi muito sofrido durante muitos anos. Sim. Né? Quer dizer, durante toda a sua história. Toda a sua história. Né? A vida da nação de Israel, ela é recheada de muitos percalços aí no meio do caminho, no sentido de perseguição, Perfeito. genocídio, né? Sim. Todas essas coisas. O Holocausto está aí para prova maior disso. Aí quando a gente ouve falar sobre o momento em que a ONU reconhece o Estado de Israel com o voto de um representante político brasileiro, né? Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Aí diz que é por isso que o nosso país é abençoado e tal. Como é que a gente pode pensar isso aí? Tá se misturando as coisas? Eu penso que assim, primeiro que a restauração do Estado de Israel tem a ver com a profecia bíblica, né? De ter um espaço, porque eu disse que a promessa para Israel é terrena. Incluía um espaço geográfico, que lhes foi tirado a partir do Império Romano, que expulsou eles de lá. Muitos outros momentos históricos passaram aí, né? A gente não tem tempo hoje para falar de tudo isso, mas você tem um período em que o cristianismo ocupa esse espaço durante as cruzadas.